Olá, meu nome é Marcos Eustorgio, sou orientando da professora Leila Amorim e hoje eu vou apresentar sobre análise de perfis latentes no software R. Esse projeto faz parte de um projeto maior intitulado Modelos de Mistura na Avaliação de Impacto em Respostas Digitais na Área de Saúde. A modelagem com variáveis latentes, elas referem-se a um conjunto de métodos estatísticos que incorporam construtos ou variáveis latentes. Esses construtos são variáveis que não podem ser medidas diretamente, porém elas são derivadas de indicadores. Esses indicadores, eles podem ser mensurados. As vantagens desse método em relação aos métodos tradicionais é que a modelagem com variáveis latentes ela é mais eficaz na análise de fenômenos complexos, permite a incorporação das variáveis latentes nos modelos estatísticos e a inclusão de erros de mensuração. Dentre os casos particulares de modelagem com variáveis latentes, inclui-se a FC, a SEM, a LCA e a LPA, que é a análise de perfis latentes. Os objetivos são sumarizar essa metodologia, discutir as limitações e aplicabilidade e ilustrar a aplicabilidade da metodologia em software gratuito. A análise de perfil latente é uma técnica de variáveis latentes em que as variáveis indicadoras elas são contínuas, que são as variáveis que podem ser mensuradas ou contadas para cada indivíduo, e a variável latente, que é o construto, ele é categórico, ou seja, o objetivo dessa técnica é classificar os indivíduos através de suas medidas para as variáveis contínuas em subgrupos da variável latente. Ela é comparada a outras metodologias de análise de cluster e não sendo obrigatório o pressuposto de independência local, pois há o pressuposto de que a distribuição das variáveis dentro dos perfis latentes é considerada normal multivariada, com vetor de média, αk, e matriz de variância e covariância sigma-k. Existem 6 estruturas diferentes para a matriz de covariância dos indicadores. Foi utilizado os softwares R e RStudio, e foi utilizado também o pacote TidyLPA do software R para a implementação computacional do método. Entre os critérios de escolha do modelo mais adequado, foram considerados a parcimonia no número de perfis latentes, para que não se tenham poucos perfis ou muitos perfis para um determinado conjunto de dados, e também a comparação entre medidas de ajuste do modelo, que são as medidas de AIC e BIC, tradicionalmente usada em outras metodologias estatísticas. O pacote TidyLPA permite aos pesquisadores que eles escolham o melhor modelo em relação às medidas de ajuste do modelo e parcimonia, e também a escolha da estrutura de variância e covariância mais adequada. Também, a partir desse pacote, é possível avaliar o impacto de cada variável na qualidade de distinção entre os subgrupos da variável latente. Para a aplicação, foram trazidos os dados íris, que eles têm medidas de comprimento e de largura das pétalas e sépalas de 50 flores diferentes de cada uma das 3 espécies de íris, que são setosa, versicolor e virgínica, e tem como objetivo classificar as flores em perfis a partir de suas medidas. Para especificar a biblioteca, é utilizado esse comando com o nome da biblioteca. Depois, como o pacote ele permite comparar vários modelos, em um primeiro passo é usada a função Estimate Profiles, em que são atribuídos modelos de 1 a 4 perfis latentes com estruturas de covariância e variância distintas a um objeto chamado modelo. Depois é utilizada a função Compare Solutions, que vai comparar esses modelos em relação ao critério de ajuste B e C, que é o default da função. Porém, é possível também comparar entre outros critérios de ajuste. Após a execução da função, foi verificado que um modelo com 3 perfis latentes e com estrutura de variância e covariância 6 é o melhor modelo que se ajusta os dados. Por isso, eu salvei esse modelo num objeto chamado Best Model e construí os gráficos de densidade específica e gráficos de perfis. A partir desses gráficos, é possível analisar o quanto cada variável contribui para distinção entre os grupos, ou seja, a melhor classificação dos indivíduos. As variáveis relativas ao comprimento e largura das pétalas, elas foram as variáveis que mais contribuíram para a separação entre os grupos. E aqui na tabela 1 nós temos as estimativas do modelo de perfil latente para esses dados. Temos as estimativas considerando a classificação por perfis. As flores têm 33% de probabilidade de pertencer ao perfil 1, 30% ao perfil 2 e 37% ao perfil 3. É possível observar a partir do vetor de média que as flores do perfil 1 elas têm as menores medidas e as flores do perfil 3 elas têm as maiores medidas, sendo as flores do perfil 2 com medidas intermediárias entre os dois perfis. Nesse contexto de variáveis latentes categóricas, foi apresentada a metodologia de LPA, que é uma metodologia nova que vem sendo discutida,
onde temos o contexto de uma variável latente categórica e indicadores contínuos. A vantagem dessa técnica sobre outros métodos de análise de cluster é a interpretação dos resultados. Dessa forma, espera-se contribuir para a maior divulgação e utilização de metodologias adequadas para cada tipo de variável. Agradecemos ao apoio. Obrigado.